Sim, eu voltei. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu voltei para o YouTube depois de muito tempo, eu voltei. E confesso para vocês que eu estou com medo, mas vamos com medo mesmo. Esse vídeo é uma introdução para tudo que está vindo aí e tudo que eu tenho pedido para Deus. Confesso para vocês, como eu falei, que eu estou com medo, né? Porque foram muitas palavras, obviamente, palavras encorajadoras. Inclusive, já quero agradecer a todas as pessoas que deixaram no comentário, vieram falar comigo no PV, justamente sobre essa questão. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu confesso que às vezes dá um receio. E eu, por natureza, já sou um pouco medrosa para algumas coisas, principalmente exposição. Mas em um dos vídeos que eu fiz aqui do canal, que justamente falava sobre amor versus admiração, era falado sobre vulnerabilidade. E em 2023, bem no início, final de 2022, início de 2023, eu estava conversando com uma pessoa e ela expôs a seguinte questão: que a gente não tem que se expor para as pessoas, porque isso mostra vulnerabilidade. E quando a gente mostra vulnerabilidade, as pessoas, elas literalmente meio que colocam isso num quadro e mostram para você e levam esse pensamento ao seu respeito. Então, aquilo ficou muito guardado dentro do meu coração e eu passei o ano de 2023 bem calada, bem fechada para muitas coisas, tanto para as pessoas quanto até para mim mesma e pior, para Deus. Então, não é uma coisa que a gente deve levar ao pé da letra. Claro que a gente tem que ter limites, porque por questão de segurança mesmo, né, pessoal? Mas nada melhor do que a gente ter a vulnerabilidade para poder servir. Jesus, ele fez isso. E eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque a conclusão que eu cheguei para muito dos meus pensamentos que eu tive em 2023 foi isso: servir. Servir, né? Teve uma palavrinha bem especial do meu ano de 2023 que foi gratidão. Mais pra frente eu conto pra vocês no próximo vídeo o que especificamente eu aprendi sobre gratidão. E não somente a gratidão por Deus ter feito coisas, mas justamente na gratidão por Deus ter silenciado. E todos os anos eu pego um versículo específico para ser como um guia para mim naquele ano. Não para ser um mantra ou, enfim, não é nada disso, tá bom? Mas é um versículo que eu vou meditar e que eu vou tirar com certeza muitas lições e que eu sei que em momentos específicos que eu vou vivenciar naquele ano vai ser esse versículo que vai me levar. Ele, na verdade, era um versículo que estava vindo em 2023 mesmo, né? Muito ao meu coração. Eu tava orando muito através desse versículo. E eu falei assim, ele vai ser meu versículo de 2024. Porque eu lembro que quando eu fiz isso em 2020, que foi Lamentações, inclusive 3, me ajudou muito, me encorajou muito. Porque a gente precisa ter esses gatilhos. Inclusive, a gente aprende isso até no quarto de guerra, que a Dona Clara, ela fala pra Elizabeth, né? Que pra gente orar a palavra, não somente isso, mas pra gente ter estratégias específicas. E as estratégias, elas vêm da palavra de Deus. Então, o Salmos 86, versículo 11, que diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Esse vai ser o versículo que vai estar comigo, vai caminhar comigo no ano de 2024. Não sei o que Deus tem reservado para nós, mas de uma coisa eu sei: que nós devemos pedir para que Ele ensine o caminho dele, para que nós venhamos ser guiados nessa verdade e que essa verdade faça com que nós tenhamos um coração reto diante de Deus e que nós venhamos ser fiéis a Ele para temer o nome dele. Ele é o nosso Pai. Eu recentemente também estava observando um sermão sobre Elias. E por que eu vou contar isso aqui um pouco para vocês? Vou compartilhar rapidinho para dizer que às vezes nós estamos cansados, mesmo depois de ver muitas maravilhas de Deus. E isso aconteceu com Elias. Elias, ele tinha ali, né, visto o milagre de Deus operar no meio do povo, no meio ali da frente de Jezabel, né, de Acabe, justamente com relação à resposta de Deus com fogo. E quando Elias viu aquilo,
A sensação com certeza é que nada mais o frustraria, mas que ele seria um homem vitorioso, invicto, e que nada mais faria com que ele temesse. Mas a gente vê o contrário. Ele vai para a caverna e ali naquela caverna ele é lapidado. Ele é colocado diante de uma das maiores lições que o ser humano pode aprender, que é sobre tempo, né? Elias, ele teve medo, né? Ele teve desânimo, ele teve frustração, desistência, isolamento e ele teve uma ideação suicida. E tudo isso por quê? Porque ele não entendia a percepção do porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Na verdade, Elias estava cansado, né? Elias estava cansado. E quando nós estamos cansados, Deus, ele é especificamente, ele não vai pedir pra gente fazer uma coisa que a gente não quer. Ele vai pedir pra gente descansar. Então, quando a gente descansa, nós encontramos a paz. E nessa paz nós podemos entender a presença de Deus de uma forma totalmente diferente. E além disso, Deus, ele vai usar disso para um tratamento pessoal conosco e com todos que estão ao nosso redor. Tanto que logo após Elias, ele sai e ele vai ungir Eliseu. E Eliseu nunca mais deixa Elias, mesmo Elias pedindo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu trouxe a história de Elias? Por que eu estou falando sobre o versículo que vai ser o meu ano? Por que eu estou fazendo isso aqui? É justamente por isso. Porque nós precisamos entender que a vulnerabilidade, ela faz parte da nossa vida. E por que eu iniciei o ano de 2024 falando sobre vulnerabilidade? Porque eu estou sendo vulnerável aqui, eu estou conversando com vocês. É muito estranho para algumas pessoas eu estar falando, por exemplo, com nada. Eu estou falando aqui com a câmera. Mas não, gente, eu estou falando com vocês. Eu estou sendo vulnerável com vocês. E no início de 2023 eu falei que eu não ia ser vulnerável. E em 2024 eu falei, não, eu vou ser vulnerável. E isso, a vulnerabilidade, ela nos ajuda a muitas coisas. E uma das principais é a adoração. E Deus, ele necessita disso. Os adoradores que adorarão ele em espírito e em verdade, eles precisam ser o quê? Vulneráveis. Então que nós venhamos ser vulneráveis, né? Que nós venhamos entender mais sobre quem realmente é o nosso Pai. Aonde nós estamos indo. E já quero dizer para vocês que muitas coisas, né, eu tenho pensado e uma delas é justamente o não temer, mas enfrentar, mesmo sem entender, né? Recentemente eu também fiz um vídeo falando sobre esperar é caminhar. Então que nós venhamos caminhando, esperando e glorificando a Deus, ok? Só foi um vídeo introdutório, eu espero que vocês gostem, né? Já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, venha compartilhar. Aqui eu conto um pouco sobre rotina, estudo, lifestyle cristão, né, sobre outros estudos que eu também estou fazendo e inclusive eu estou muito, né, na expectativa de estar compartilhando com vocês, mas é isso, tá bom? Um super beijo e simbora, porque 2024 está aí, nos dando novas oportunidades de viver mais dias admirando não somente a beleza que é o viver, mas também a vulnerabilidade.